A graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Hoje nós vamos trazer aqui a primeira lição do primeiro trimestre de 2019, né? Chegou, e o tema do nosso trimestre da EBD é Batalha Espiritual. Durante todo esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, nós vamos estudar sobre batalha espiritual. E hoje, o tema da primeira lição é batalha espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Então, nós sabemos que existem aí muitos abusos em cima desse tema, né? E também existem pessoas que desprezam esse tema. Uns dão ênfase demais e outros não concordam que exista batalha espiritual. Mas nós vamos estudar nesse trimestre de forma correta, segundo a palavra de Deus, o que é, na verdade, a batalha espiritual bíblica, né? Então, hoje nós começamos a primeira lição, e se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu te convido a você se inscrever no nosso canal aí, tá bom? Se você gostar do vídeo, você dá o seu like, mas fica conosco aí até o final, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreva. É muito bom ter você aí conosco, ok? Você é muito bem-vindo. Bem, o texto áureo dessa lição diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso está lá em Mateus 26, 41. E a verdade prática, ela diz o seguinte: a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Então, a batalha espiritual que nós enfrentamos no dia a dia, ela é uma realidade. A gente não pode fugir dessa realidade. Agora, o autor aqui nessa primeira lição, ele traz aqui o objetivo geral. O objetivo geral é expor a realidade bíblica da batalha espiritual, identificando as crenças errôneas de uma pseudo-batalha espiritual. E os objetivos específicos, né? Primeiro é apresentar o conceito de batalha espiritual, ressaltando a sua realidade bíblica e distorções. E segundo, pontuar as principais crenças da pseudo-batalha espiritual. E terceiro, desconstruir por meio de análise bíblica as crenças da pseudo-batalha espiritual. Então, vai ser muito interessante esse trimestre, né? Nós vamos entrar num tema que me parece que é a primeira vez que eles colocam um tema dessa natureza nas revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD, né? A introdução aqui, o autor apresenta aqui que a presente lição, ela apresenta o equilíbrio doutrinário que servirá como ajuda para que ninguém venha, né, subestimar o assunto. Nós não podemos abandonar também esse assunto, né, embora tenha muitos abusos, muitas pessoas, né, inventando coisas aí sobre batalha espiritual, mas nós não podemos também abandonar esse tema, entendeu? Porque esse tema existe. Porque o conceito de batalha espiritual, ele é claro na Bíblia, entendeu? Porque a Bíblia, ela deixa claro que o mundo, ele jaz no maligno. São coisas que nós não podemos perder de vista. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. A Bíblia diz que o Deus desse século é Satanás. Então você vê o contexto de mundo que nós vivemos, entendeu? Então existe uma batalha espiritual. A humanidade, ela tem que enfrentar, ou sabendo ou não, ela tem que enfrentar os demônios. E a igreja, ela entra nessa batalha como vencedora. Entendeu? Porque Deus nos deu tudo aquilo que é necessário para que nós possamos enfrentar essa situação do mundo, entendeu? Então,
Nós, por exemplo, não vamos sair por aí igual os filhos de Cefa, né? De Seva, perguntando se tem demônio para expulsar. Mas se o demônio vier, nós temos que ter poder e autoridade para expulsar, entendeu? Primordialmente, os demônios existem e eles são reais, certo? Porque existe até cristãos que pensam que demônio só existiu na época de Jesus, que hoje não precisa se expulsar demônio, né? Como é que fica? Que se a gente às vezes está pregando a palavra, alguém se manifesta lá, nós temos que expulsar, vai deixar a pessoa endemoniada? Então nós vivemos, querendo ou não, obrigatoriamente, enfrentando ou não, você vive num contexto de batalha, e batalha espiritual, entendeu? Se o mundo jaz no maligno, e o diabo, nosso adversário, anda em derredor buscando alguém para tragar, então, querido, a batalha espiritual está aí, isso aí nós não podemos fugir. Existe uma realidade espiritual maligna lutando contra a gente, que odeia a humanidade, odeia Deus, né? Então nós precisamos entender isso, que isso aí só é vencido com a pregação da palavra, com oração, né? Então é uma realidade bíblica. Inclusive aqui a lição aqui que traz em 1 Pedro 5 a 9, traz aqui o sofrimento do crente, entendeu? O tema dela é esse, é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Agora, quem é que causa esse sofrimento? Entendeu? É a nossa luta espiritual, que nós temos que enfrentar todos os dias, entendeu? Porque Jesus, no capítulo 10, versículos 17 e 19, ele diz para nós, ele disse ali para os apóstolos, né? Para os discípulos, mas isso aí abrange a nós também. A Bíblia diz, né? Eis que eu vos dou poder para pisar toda a força do inimigo, serpente, escorpião, que simboliza os demônios. Então Deus, né, ele nos dá o poder para subjugar os espíritos malignos. Esse poder vem de Deus. Então, se Deus me dá poder para me pisar toda a força do maligno, é porque existe realmente uma realidade espiritual que se opõe a nós, que servimos a Deus, né? Aliás, esse conceito de que o diabo odeia o crente, o diabo não odeia só o crente. Lógico que ele odeia mais a nós, né? Porque fazemos oposição a ele. Mas ele odeia a humanidade, a imagem de Deus, a imagem e semelhança de tudo que Deus fez, ele odeia, né? Porque o privilégio do céu ele já perdeu, quando foi expulso de lá, quando tentou, né? E conseguiu fazer uma rebelião lá no céu e foi expulso ele com a terceira parte dos anjos que seguiram a ele, foram expulsos do céu, entendeu? Então a batalha espiritual é uma realidade muito grande na vida do cristão. Agora, como é que a gente vence essa batalha espiritual? Primeiramente, a pregação da palavra de Deus, a importância da pregação da palavra de Deus na nossa vida. Aqui na parte 2, aqui, as principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Bem, primeiramente aqui ele fala do mapeamento espiritual. Bem, o mapeamento espiritual, quando ele se baseia nesse mapeamento, lá em Daniel 10, 12 e 13, quando Daniel passou aqueles 21 dias orando, né? E o anjo que veio trazer a resposta das orações de Daniel, ficou lá 21 dias, né? Tentando chegar até Daniel. Foi preciso que viesse socorro para desobstruir a passagem do anjo, que se imagina que era Gabriel, né? Então esse anjo veio trazer a resposta das orações de Daniel, mas aí o que aconteceu? Aconteceu que o anjo, né, da Pérsia, ele ficou ali, ó, na frente do anjo, e houve uma batalha, e foi preciso que Miguel viesse, né, com seu exército, e desobstruísse o caminho do anjo que veio trazer a mensagem. Inclusive o anjo falou para Daniel que ficou 21 dias, né? Porque desde o primeiro dia que ele
começou a orar, Deus já ouviu a oração dele, já mandou o anjo trazer a resposta. Mas lá nas regiões celestiais, houve esse embargo todo, essa batalha, né? Mas não foi uma batalha terrena de Daniel com os anjos. Daniel só foi perseverando em oração. A batalha foi lá, entre os anjos lá, mal e bom. Não foi nada com Daniel, né? A batalha ficou entre os anjos maus, os demônios, né? As potestades, que foi preciso vir Miguel. Então a batalha foi entre eles lá. Então, qual é a questão desse mapeamento? Bem, eu acredito que toda nação, o demônio, Satanás vai colocar demônios poderosos lá para batalhar, né? Isso aí eu tenho certeza. Agora, a questão da gente ficar querendo saber que tipo de demônio é, entendeu? Como é que ele é, o seu nome, fazer esse mapeamento, se ali é o território dele ou não, para ele ser expulso dali, para que você possa ganhar as almas. Eu acho que isso aí é um tempo perdido, de você querer descobrir qual é o tipo de demônio que está ali naquele território, para você depois derrubar ele, né? E através da oração brutal, para poder você ganhar aquelas almas ali. Eu já vejo na Bíblia, eu não vou discordar que não exista demônios. Lógico que existe, certo? O diabo, quando foi expulso do céu, ele foi expulso com a sua hierarquia. Tanto é que o próprio diabo ele não perdeu o seu poder. Porque Jesus falou que o diabo e seus anjos, né? O lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos. Quer dizer, o diabo ele tem domínio sobre os demônios, porque já que lá na rebelião os demônios decidiram sair debaixo do jugo de Deus para entrar de Satanás, então o castigo deles é esse. Eles continuam debaixo do jugo de Satanás, é o diabo que é o líder deles, não tem jeito. Então, a questão é essa. Existe uma hierarquia aí de demônios, um pior do que o outro. E Deus não vai botar um demônio, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele não vai colocar um demônio de cachaceiro para fazer um trabalho numa nação, né? Então existe. Agora, nós não vamos vencer esses demônios com mapeamento, procurando saber o seu nome, como é que eles agem, os territórios deles. Isso aí não vai resolver. Você lembra quando Paulo chegava naquela cidade, que ele ficava até revoltado com tanta idolatria? Como é que ele conseguia vencer as batalhas ali? Através da pregação da palavra. Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Esses sinais seguirão o que crê. Então, quando nós chegamos num lugar, em vez da gente ficar procurando que tipo de demônio está ali e tal, vamos pregar a palavra, entendeu? É a pregação da palavra que abre a porta para o evangelho. Quando você vai invadir o bloco, você tem que estar revestido de poder. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós não vamos vencer essas batalhas na carne. Isso aí é besteira. Na carne a gente não vai vencer. Vamos vencer no poder de Deus. Por isso que Jesus falou, eis que eu vos dou poder para pisar toda a força do inimigo. Então nós temos essa autoridade. Entendeu? Jesus delegou essa autoridade para nós. Quando ele falou, todo o poder, toda a autoridade é me dada no céu e na terra. Ele delegou essa autoridade. A única instituição na terra que tem poder e autoridade sobre os espíritos malignos é a igreja, por causa do nome de Jesus. Então, nós, quando acreditamos naquilo que está escrito, quando acreditamos na palavra de Jesus, nós somos a única instituição que tem essa autoridade e nós devemos colocá-la em prática. É a pregação da palavra que abre a porta, entendeu? Para a salvação de almas. As pessoas são libertas pela pregação da palavra. Agora, claro que não pode faltar a oração. Quando aquelas pessoas não conseguiram, aqueles discípulos, Jesus desceu do monte da transfiguração e eles não conseguiram, né, expulsar aquele demônio, depois em particular eles perguntaram a Jesus por que nós não podemos expulsar aqueles demônios, o que houve? Jesus falou, ó, primeiramente pela vossa pouca fé. Eles não tinham fé, a fé era muito pouquinha, entendeu? Não era uma fé suficiente.
Em segundo lugar, oração. Faltava oração. O crente que vai enfrentar a batalha espiritual, ele tem que estar em oração. E em terceiro, jejum. Então Jesus falou, essa carta de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Então, a gente muitos não aceitam nem isso, porque não entende, né? Então, por isso que o justo vive pela fé. Aquilo que Jesus falou, está escrito na Bíblia que eu não entendo, eu aceito pela fé. Então, se Jesus falou que certa casta de demônios só sai com jejum e oração, então Jesus não mentiu, ele falou a verdade. Se eu não acredito, o prejuízo é meu. Entendeu? Então, a gente tem que entender que a batalha espiritual é uma realidade e a gente tem que estar preparado para ela. Então, eu entendo dessa maneira, segundo está na Bíblia, segundo o autor, acrescenta aqui algumas coisas a esse respeito, de que nós não precisamos fazer esse mapeamento. Nós temos que chegar revestido da graça de Deus, do poder de Deus, ter fé, ter uma vida de oração, porque a gente não pode enfrentar o diabo de qualquer maneira, não. Então, nós não vamos fazer serviço social. O serviço social acompanha, mas nós vamos enfrentar o diabo. A verdade é essa. Jesus falou, ninguém pode entrar na casa do valente, tirar os seus bens, se primeiro não amarrar ele. Então, os bens do diabo que ele tem no mundo é as almas. E para você arrancar as almas da mão do diabo, você tem que amarrar o diabo primeiro. Como é que você vai amarrar ele? Na oração e na pregação da palavra. Entendeu? E outra questão aqui também é a maldição hereditária. Eu entendo, né, segundo a palavra de Deus, que a maldição, ela está no mundo. Quando Adão pecou, a primeira coisa que Deus falou para Adão, uma das coisas que ele falou para ele, foi, ó, maldita é a terra por tua causa. Que palavra dura, né? Deus falou, Adão, por causa de você a terra é maldita, a terra está amaldiçoada. E nós, a Bíblia diz, pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, nós estamos vivendo, o mundo vive debaixo de maldição. Isso aí não tem jeito. Mas quando nós aceitamos a Jesus, essa maldição é quebrada. Entendeu? Essa maldição é pregada, é quebrada, não tem jeito. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, o que às vezes acontece é libertação. A pessoa não vai aceitar Jesus e já vai ser liberto de tudo. Não, tem coisa que você nasceu de novo, é uma nova criatura, mas tem coisa que você tem que arrumar a casa. Entendeu? As coisas vão acontecendo normalmente. Poxa, eu vim do mundo carregado de pecado, de vício, eu aceitei Jesus, eu tenho certeza do meu novo nascimento, mas as coisas não aconteceram, não abri e fechar de olho, não. Eu tive que carregar a minha cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É que muita gente aceita Jesus, mas não quer pagar o preço, não quer sofrer, não quer enfrentar os problemas e está debaixo de maldição, porque ele quer uma coisa que já sem problema nenhum. Isso aí não existe. Entendeu? Então, a questão não é porque o meu avô foi um prostituto, aí toda a família, eu vou descobrir até que ponto dos meus antecessores pecaram determinados pecados. Aí eu vou pedir perdão, né? Que nele diz aqui, baseado em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz, a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração Deus visita, daqueles que me aborrecem. Então, você pode realmente estar vivendo numa família que está debaixo de maldição. Mas desde o momento que você aceitou Jesus, a maldição na tua vida é quebrada. Entendeu? Não tem como uma pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus viver debaixo de maldição. É por isso que o apóstolo Paulo falou, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A maldição é quebrada. Não só ele seria salvo, mas a casa dele. No Novo Testamento nós temos promessas de que a maldição ela é quebrada no momento da nossa conversão. É que às vezes pode acontecer da pessoa não ter se convertido.
Entendeu? Isso pode acontecer. Agora, não tem como uma nova criatura em Cristo Jesus viver debaixo de maldição. Só se ele der brecha para o pecado. Aí, né? Paulo disse que a gente deve tomar cuidado nessa parte. Então, se eu sou salvo, quebrou a maldição. A Bíblia diz com muita clareza, lá em Gálatas capítulo 3, que Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar. E ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, a nossa maldição, toda a maldição, todo o pecado, todas as coisas ruins que estavam sobre a nossa vida, Jesus, na cruz do Calvário, ele tomou para ele. Então, quando nós aceitamos a Jesus e se libertamos, né, se convertemos de verdade, nascemos de novo, a maldição foi quebrada, querido. Entendeu? Às vezes que está faltando é você ter um entendimento das Escrituras, entender que você está no mundo, que no mundo nós teremos aflições, porque tem pessoas que ele aceitou Jesus, talvez o pregador falou para você nunca mais vai sofrer, você agora vai ser uma bênção, e ele começa a vir as lutas, vir os problemas, ele acha que ele está debaixo de maldição. Porque às vezes a pessoa, o velho homem está na cruz, mas se ele puder descer, ele desce. Entendeu? Então, às vezes a pessoa vivia no vício das drogas, ele aceitou Jesus, está liberto, mas o diabo sabe a fraqueza daquela pessoa, e ele tenta a pessoa ali. E ele pode sentir vontade de fumar um cigarro. Eu, quando aceitei Jesus, eu larguei os vícios, mas de vez em quando vi uma vontade. Hoje não, mas durante um certo período, de vez em quando vi uma vontade de fumar, mas eu não fumava. Entendeu? Vinha a vontade de se prostituir, mas eu não me prostituía. É a tentação. Então tem pessoas que quando ele é tentado, ele fala, mas eu aceitei Jesus e estou com vontade de pecar. É porque ele está vivendo nesse mundo, que o mundo jaz no maligno, mas não quer dizer que ele está debaixo de maldição. A maldição Jesus já quebrou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra na gente, no crente, aperfeiçoará até o dia de Jesus, até aquele grande dia. Então, não quer dizer que você aceitou Jesus, você é crente, se batizou, está vivendo a tua vida cristã normalmente, mas você está imune à tentação, você está imune às lutas. Não, não é a maldição, você está passando suas provas. Agora, se não se converteu, aí é outra história, né? Bem, também sobre a possibilidade do cristão ser possesso. Eu não acredito que um crente que vive na presença de Deus ficar possesso. Entendeu? A Bíblia diz, vós sois o templo do Espírito Santo. Entendeu? Não sabeis que habita em vós o Espírito Santo? Então nós somos templo do Espírito Santo, nós não somos templo de Satanás. Nós não somos templo de demônio. Outrora, tudo bem, mas agora, convertido, nascido de novo, ser templo do Espírito Santo e ser templo do diabo não tem como. Entendeu? O homem, ele nasceu de novo, o Espírito Santo. Agora, se ele se desviar, abandonar o Evangelho, aí é diferente, né? Paulo escreveu em Efésios, lá no livro na Epístola aos Efésios, não dê lugar ao diabo. Se a pessoa dá lugar ao diabo, aí é diferente. Mas se você não der lugar ao diabo, entendeu? Viver a sua vida, para quem acredita que uma vez salvo e salvo para sempre, né? É complicado ficar endemoniado. Mas eu creio que ninguém é crente obrigado. O dia que eu não quiser ser mais cristão, eu não vou ser. Eu já conheci pessoas que deu fruto de cristão, mas depois ele falou, não quero ser mais crente, e morreu sem ser crente. Morreu no pecado. Agora, se ele era salvo de verdade ou não, eu não sei. Mas nós não podemos aceitar que um cristão verdadeiro fique endemoniado. Isso aí não existe. Certo? Então, isso aí é uma possibilidade que não existe. Agora, se desviar, sair da presença de Deus, dar lugar ao diabo, voltar a porca lavada, voltar para o chiqueiro, entendeu? Ou o cachorro voltar ao seu próprio vômito, conforme diz a Bíblia, aí é outra história, entendeu? Saul, ele se desviou mesmo, entendeu? Inclusive ele matou
dezenas de sacerdotes do Senhor, de levitas, ele matou. Ele não tinha mais temor de Deus. Então, Judas ficou endemoniado mesmo, porque ele se desviou mesmo, entendeu? Eu não acredito que Jesus chamou desviado ou chamou ímpio para o seu apostolado. Ele se apostatou da fé, porque ele viu tantos milagres, ele viu tanta coisa que Jesus fez, e teve o melhor mestre que o mundo já viu, o melhor pregador, um operador de milagre igual Jesus, ninguém nunca viu. E ele mesmo assim traiu Jesus, então ele se apostatou da fé. Agora, eu não acredito que Jesus chamou ímpio para o ministério, eu não acredito. Jesus passou a noite em oração e chamou a ele a quem ele quis, então ele escolheu o crente, certo? Agora, dentro da dispensação. Agora, com certeza ele se desviou, ele procurou o seu caminho, entendeu? E o diabo entrou nele e depois usou ele para trair Jesus, tanto é que ele não teve nem condição de se arrepender, porque ele, foi se suicidar, não quis enfrentar o problema, preferiu morrer. Tem pessoas que ele prefere se suicidar, morrer, do que enfrentar o problema que ele arrumou. Ele arruma o problema e depois é melhor se acovarda e tira a vida. Não estou dizendo generalizando que todos os casos são assim, mas no caso de Judas foi assim. Mas já estava escrito desde o Velho Testamento, lógico que estava escrito desde o Velho Testamento. A Bíblia diz que ele ia fazer isso porque a Bíblia é presciente. Ela sabe, ela conhece as coisas antes de acontecer. A Bíblia é inspirada por Deus. Então o Espírito Santo já sabia que Judas ia fazer isso. Mas a responsabilidade foi dele. Não é Deus que tinha a responsabilidade, é ele. Foi ele que fez. Certo? Nós, quando pecamos, a responsabilidade é nossa. E Deus sabe que ele deu toda a condição da gente não pecar. A gente peca porque quer. Então, o homem, a terceira parte aqui, última, o homem segundo a Bíblia, Jesus disse que um espírito não tem carne. Outra coisa também é que eles ensinam, que o homem é espírito. Bem, eu entendo que o homem é espírito, alma e corpo. O homem não é espírito. Jesus se fez carne, Jesus não se fez espírito. Entendeu? E quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou espírito, ele ressuscitou do jeito que ele era, mas um corpo glorificado. Inclusive a Bíblia diz que nós vamos receber o mesmo corpo de Jesus. Lá em Filipenses capítulo 3, 19 e 20 diz que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Então nós precisamos entender que nós não somos espírito, nós somos espírito, alma e corpo. Entendeu? Nós não somos anjos. Anjo que é espírito. Nós não. Nós somos espírito, alma e corpo. E somos ainda a habitação do espírito. Entendeu? Nós se tornamos pessoas completas. O homem, ele tem espírito, alma e corpo. Jesus, ele também se tornou um homem completo. Certo? Jesus não era um espírito ambulante na terra. Ele falou: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Mas ele também falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele também falou: este é o meu corpo. É o que foi pregado na cruz. Então Jesus tinha espírito, alma e corpo. Entendeu? Então é preciso que a gente entenda essa parte. Entendeu? Então esta é a nossa primeira lição. Que Deus te abençoe. E a conclusão diz aqui que isso aqui que é muito importante, há necessidade de equilíbrio para que o exagero dessas aberrações doutrinárias não leve o crente ao ceticismo, porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Entendeu? Não vamos dizer que não existe, que existe sim. Ok? Inclusive, aqui, conforme eu já falei, a pregação do Evangelho é a declaração de guerra contra o reino das trevas. Quando você vai pregar o Evangelho, você está entrando numa batalha espiritual. Por quê? O mundo jaz no maligno, Satanás é o Deus desse século, e você está invadindo o território do diabo com a pregação da palavra para libertar os oprimidos do diabo.
O próprio Jesus, a Bíblia diz lá em Atos, que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder para libertar os oprimidos do diabo. Entendeu? Então, quando tu prega o Evangelho, você está levando uma mensagem, entendeu? A palavra de Deus, que ela é chamada de a espada do Espírito, para libertar os oprimidos do maligno, entendeu? E nós devemos nos precaver contra as manifestações malignas. O diabo está sempre levantando alguém contra nós, né? E a gente tem que ter discernimento de espírito. Então, é preciso entender também nessa batalha espiritual que as armas da nossa milícia não são espirituais, são espirituais e poderosas em Deus. Nós não vencemos o diabo com a nossa estratégia, com a nossa inteligência, entendeu? Com a força carnal, com filosofia. Isso é importante para outras coisas, mas para vencer o diabo, a arma é espiritual, entendeu? Eis que eu vos dou poder para pisar, manter subjugada toda a força do inimigo, entendeu? E podemos também, com a ajuda do Senhor, resistir o mal e continuar firme. Revestivos de toda a armadura de Deus, olha só que importante, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo, elas são terríveis, entendeu? Ele é astucioso, mas para você ficar firme, você tem que estar revestido da armadura de Deus. E nós temos uma lição mais para frente que vai falar sobre a armadura de Deus. E duas coisas importantes para encerrar. Qual é? Primeiramente, você tem que se manter submisso a Deus para vencer. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus. Querido, ninguém vai vencer a batalha espiritual se ele não estiver submisso a Deus. Se você é rebelde contra a vontade de Deus na tua vida, você não vai vencer. Você já está derrotado. Então, seja submisso à vontade de Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E ninguém vai ter força para resistir o diabo se não estiver submisso a Deus. Então, amado, para você ser um grande vencedor nessa terra, contra as astutas ciladas do diabo, além de estar revestido de toda a armadura de Deus, você também tem que estar submisso a Deus. Aí você vai resistir o diabo. Amém? Então, que Deus te abençoe, tá? E você, professor, procure enriquecer mais a lição. Aqui nós demos só uma ajudinha, né? Para ir clareando as ideias, que você ouve um estudo, aí a tua mente vai abrindo mais para outras coisas, né? Você vai ter 1h e pouco aí para dar esse estudo. Aqui é só uma síntese, né, rápida que a gente traz, mas vai te servir bastante, tá bom? Se você não se inscreveu, mais uma vez eu te peço para se inscrever no nosso canal. Se você já está inscrito, você venha compartilhar, dá o seu like aí, se você gostar, dá o seu like e compartilha aí também, tá bom? Um abraço e uma boa lição para você, tá bom? E que você tenha esse ano de 2019 como uma bênção para a sua vida, para você fazer tudo aquilo que Deus tem preparado para você, tá bom? Um abraço. Até a próxima lição.